Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Zeus. A edição de agosto de 2023 acompanha uma arte original de Masami Kurumada com ceia de Pégaso em primeiro plano, em templos de Ártemis, Apolo e Zeus ao fundo. A imagem pode ser uma confirmação de que o mangá de Os Cavaleiros do Zodíaco deve receber uma continuação após o fim de Nectimation, na forma de Saga de Zeus. Porém, para a alegria de muitos fãs de Cavaleiro do Zodíaco, o estúdio mexicano Hakuren está produzindo também uma animação de Cavaleiros do Zodíaco, a continuação do Prólogo do Céu, onde já temos aqui no YouTube disponível o primeiro episódio em espanhol, com legenda em português, Prelúdio de Pégaso, onde tem aquele gosto de nostalgia depois de muitos anos. Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar desse primeiro episódio, da animação e também daquele gosto de saudosismo e nostalgia que esse primeiro episódio deixou uma boa impressão. Então, vamos falar aqui de alguns tópicos sobre esse primeiro episódio, que eu gostei e achei interessante a série trazer e manter a fidelidade ao anime Cavaleiro do Zodíaco. Então, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e sem enrolação, vamos com a gente. Então vamos falar aqui de algumas questões que eu gostei bastante nesse primeiro episódio e torcer para que seja produzido mais episódios dessa série, né? O Prelúdio de Pégaso. Então o primeiro ponto, o primeiro tópico que eu quero deixar aqui é as trilhas sonoras, que ele manteve as trilhas sonoras, várias trilhas sonoras da série clássica, isso no primeiro episódio. O segundo ponto é a introdução de personagens como Mino. Aparece também o orfanato, o antigo orfanato. A praia que Seiya e Misty se enfrentam parece a mesma praia, ainda que não seja o mesmo local específico da luta entre Seiya e Misty, mas foi nessa mesma praia e me deu aquela sensação de nostalgia na hora que assisti esse primeiro episódio. Todas as armaduras de ouro pertencem à Grécia. Foi um erro do mestre anterior abrir as portas do santuário para todas as nações do mundo. Você, por ser oriental, não tem direito de se tornar cavaleiro. E eu vou tratar de lhe provar isso. Vamos! Como se atreve a falar assim? Prepare-se! Seiya, não! Vá avisar Saori e os outros cavaleiros. Está bem, mas tome cuidado, Seiya! Vai se arrepender do que disse. Então só o fato de eles colocarem o mesmo local, a praia, o cenário onde Seiya teve aquela maravilhosa luta contra Misty, isso já dá aquele gosto e sensação nostálgico. Mas como podemos dizer que é o mesmo local que eles lutaram? Pois é uma praia, no caso, que fica próximo ao orfanato onde Mino trabalha e onde Seiya e Mino saíram para passear da outra vez. Maravilhoso. É mesmo. Eu não entendo porque o Kiki tem que ir com eles. Ora, porque eu sou o maior. Eu acho que você amadureceu bastante desde a última vez que eu te vi, Seiya. Você acha mesmo? É que os últimos acontecimentos me ajudaram muito. Será que a sua luta vai demorar muito? Eu vim aqui para descansar. Eu não quero falar sobre isso. Então ter um primeiro episódio que traz todo esse peso da nostalgia, do saudosismo, o relacionamento entre Seiya e Mino e as crianças do orfanato, isso é maravilhoso para uma série de Cavaleiros do Zodíaco, principalmente para aqueles fãs mais antigos da Rede Manchete. Outro tópico bem saudoso e nostálgico foi a casa de Seiya, isso mesmo, sim, aquela antiga casa que Seiya se hospeda em frente ao mar. Espera, eu já tô indo. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho que arrumar isso rápido. Bagunça. Sim, fazia tempo que a gente não via Seiya em sua casa, né, refletindo. Então, nesse primeiro episódio de Prelúdio de Pégaso, a gente pode ver Seiya novamente em sua antiga casa. Se o seu quarto fosse mais desarrumado. Qual o propósito da sua visita, hein? Eu não acho que a rainha da grande fundação viria aqui só para ver o meu quarto. É que hoje de manhã...
Também temos a introdução de Seiya, lembrando do paradeiro de sua irmã Seika e falando com Mino sobre o assunto. Também outro ponto nostálgico foi a Fundação Kido e o quadro do Sr. Mitsumasa Kido aparece. Pense também em outra nostalgia. Sem falar também no personagem Tatsumi e também no Cavaleiro de Aço Daishi da Terra. Aparece rapidamente de costa e entrega um arquivo a Tatsumi. Mais saudosismo nesse episódio. Até porque também é sempre bom lembrar desses personagens da série clássica da Guerra Galáctica, que foi uma das melhores partes de Cavaleiro do Zodíaco. Introduzir Mino novamente, o orfanato, os Cavaleiros de Aço e tudo isso traz aquele peso do grande sucesso que foi a primeira fase de Cavaleiro do Zodíaco na Rede Manchete. Então parabéns ao estúdio Hakuren. E agora vocês! Também mais saudosismo, Kiki aparece no Coliseu, onde Seiya e Cassius disputaram a armadura de Pegasus. Cada um de vocês combateu contra 9 guerreiros. E a todos vocês venceram. Dentre 1024 guerreiros, vocês 2 são os únicos que sobreviveram. Chegou a hora de lutarem um contra o outro. Ao vencedor, eu darei a sagrada armadura de ouro de Pégaso, como prova de que é um dos cavaleiros de Atena. Armadura de ouro de Pégaso? Sim, mas a armadura de ouro não, né? A armadura de bronze. Então o Kiki, ele acaba se tornando um mestre aqui no santuário. Também tem a introdução de personagens novos. Arias da Ilha de Centauro, treinado por Babel, Cavaleiro de Prata de Centauro, e Átrio, treinado por Ôncio, Cavaleiro de Prata de Eridano. Ou seja, foi nostálgico ver o Coliseu, onde teve a batalha de Seiya e Cassius novamente, porém agora protagonizando por outros 2 novos personagens. Sem falar também que a luta entre eles foi bem dinâmica, com bastante movimentação, ou seja, vamos ter mais lutas neste nível, com uma ótima animação. Sem falar que esses 2 personagens lembraram os Cavaleiros Deuses de Asgard, o design e os traços desse personagem, como também o físico. Sem falar também que os traços dos personagens estão ótimos, a meu ver Saori e Mino estão bem desenhadas, e os personagens em geral. Então ter uma série produzida onde vai abordar e trazer várias questões nostálgicas para a gente, como o orfanato, o relacionamento entre Seiya e Mino, também a questão do Coliseu, Kiki também, que é um ótimo personagem, que ele é sempre muito bem trabalhado na série clássica, tanto na saga do Asgard, na saga de Poseidon, e também anterior na saga das 12 Casas, na Guerra Galáctica. O Kiki é sempre participativo, é um personagem importante na história, e vemos que aqui nessa saga, nessa série, está dando importância para ele, tanto que ele se tornou o mestre do santuário. Prata, sendo que você não tem a sua armadura. Ah? Esperem, eu posso trazê-la aqui. O quê? O quê? Isso é impossível! A armadura! Obrigado, Kiki! Sem falar também que ver os outros Cavaleiros de Bronze em ação novamente vai ser uma expectativa maravilhosa. O Shiryu, o Ikki, o Yoga, o Shun sendo trabalhados novamente e bem explorados nessa saga, também com a introdução de lutas mais dinâmicas para esses personagens, para que eles possam ter mais participação em lutas com mais movimento, assim como outros animes hoje em dia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, até mesmo Naruto mais antigo, introduziu uma luta mais dinâmica com movimentos de artes marciais. Cavaleiro do Zodíaco também precisa trabalhar bastante essa questão de dinamismo e movimentação marcial nas horas das lutas. Se quiser que ela viva, entregue minha máscara de ouro e faça isso depressa. Seiya, por favor, não entregue pra ele. A armadura de ouro é mais importante do que a minha vida. A felicidade de toda a humanidade depende da sagrada armadura. Então vários elementos nostálgicos
foram introduzidos nesse primeiro episódio, e por isso a minha expectativa é boa para essa série. Também sem falar que os Cavaleiros de Bronze, os outros 5 Cavaleiros de Bronze que não participam muito na série clássica, eles aparecem na música de apresentação do Jabu de Unicórnio e os outros. Então o primeiro episódio, assim como toda a série, é uma continuação direta do filme Prólogo do Céu, mas seguindo a ideia original de Masami Kurumada. Mais de perto, o episódio começa com aquela cena onde Seiya e Athena estão nus, confrontando Apolo. Ambos demonstraram ser valentes guerreiros. Agora lutarão entre si para decidir quem será merecedor da armadura de Pégaso. Espero que encontre a pessoa que está procurando. Um humano que... Então, galera otaku, o vídeo de hoje foi para trazer aqui esses pontos positivos, esses tópicos nostálgicos e de saudosismo do primeiro episódio de Prelúdio de Pégaso, onde a gente teve bastante nostalgia. Lembrando da melhor fase de Cavaleiro do Zodíaco, a Guerra Galáctica. Teve bastantes elementos aqui, todos que eu já falei aqui no vídeo, né? Sobre o relacionamento de Seiya e Mino, o orfanato, as crianças do orfanato, o cenário onde Seiya enfrentou o Misty, no caso na praia, também Kiki sendo introduzido como mestre do santuário, o Coliseu onde ocorreu a disputa de Seiya e Cássio pela armadura de Pégaso, também agora sendo disputada por 2 novos personagens. Também a mansão de Mitsumasa Kido, onde aparece também o quadro, onde também tem o personagem Tatsumi e também o Daishi da Terra, um dos Cavaleiros de Aço. E é sempre bom ter esses personagens que foram um pouco esquecidos e deixados de lado na saga clássica, agora nessa série, como também os outros Cavaleiros de Bronze, sem falar nos outros 4 Cavaleiros de Bronze, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, que também pode ser bem trabalhado. Pelo que eu vi, será no caso 5 episódios focando em cada um deles. O primeiro 5 episódios será focando em Seiya de Pégaso, e depois Shiryu, Yoga, Shun e Ikki. Vai ser bem interessante se tiver, por exemplo, uma primeira temporada com 20 episódios ou 25 episódios. Então a gente fica na expectativa que seja produzido mais episódios como esse, com bastante lutas dinâmicas, com bastante movimentação, com bastante trilha sonora da série clássica, com esses personagens novos sendo bem trabalhados, principalmente os 5 Cavaleiros de Bronze, focar também um pouco nos outros 5 Cavaleiros de Bronze, que foram um pouco esquecidos na série clássica, também nos Cavaleiros de Aço, e tudo isso sendo trazido o orfanato, também as crianças do orfanato trabalhando mais Mino, China, Marin também que deve aparecer. Vai ficar uma série espetacular de Cavaleiro do Zodíaco e vai prender o público mais antigo, aquele povo mais saudoso que assistiu Cavaleiro do Zodíaco e se apaixonou por esse maravilhoso e ótimo anime na Rede Manchete. Então fica aqui a nossa expectativa também, a nossa torcida pela empresa, pelo estúdio Hakuren, para que tudo dê certo e possa produzir mais e mais episódios, certo? Então terminamos aqui o vídeo sobre esse primeiro episódio de Cavaleiro do Zodíaco, que me deixou bastante feliz sobre essas questões, principalmente as nostalgia da casa de Seiya, do orfanato, da mansão, de outros personagens. Então ficamos por aqui, certo? Se você não assistiu ainda, aqui na plataforma no YouTube tem um episódio em espanhol, que é até uma língua fácil de a gente entender, ainda mais tem a legenda em português, certo? Então se você não assistiu ainda, assista esse primeiro episódio para ter aquela empolgação e sentir todo aquele peso nostálgico e de saudosismo que a gente sentiu aqui e que eu trouxe aqui nesse vídeo. Você vai ver que os tópicos que eu trouxe aqui neste vídeo está assim no episódio, certo? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, e vai ter mais vídeo de Cavaleiro do Zodíaco aqui no canal, certo? Nós já produzimos um vídeo sobre Ikki e Shun, sobre a questão de Shun ser nerfado nos 4 OVAs, e outra questão também de o Ikki sempre estar ajudando e protegendo o Shun na hora do perigo, naqueles 4 OVAs e também nos fillers,
do anime e que sempre chega para ajudar e salvar o Shun do perigo. A gente fala sobre esse assunto, saber se isso de fato prejudicou e nerfou o personagem Shun de Andrômeda, certo? Então, logo vai ser esse vídeo, a gente vai deixar esse vídeo também aqui nos comentários fixados, certo? Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.